Podemos afirmar sem medo de errar: o governo Lula deve ser acusado de genocídio. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Quinta Essência, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Negacionista, anti-ciência, anti-vacina e genocida. No passado não muito distante, Bolsonaro teria sido acusado de todas essas coisas se o Brasil durante seu governo estivesse no atual estado calamitoso de saúde pública. Mas como hoje o presidente é o Lula, o cachaceiro favorito de toda a esquerda midiática, está tudo bem. Não há o que se criticar. Afinal de contas, o amor venceu, não é mesmo? Mas de que situação calamitosa estamos falando? É claro que se trata, como o título deste vídeo sugere, da questão da distribuição de vacinas na rede pública. A verdade é que dados recentes apontam para o fato de que falta vacina praticamente no Brasil todo. Segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios, CNM, quase 66% dos municípios brasileiros possuem atualmente carência de pelo menos algum tipo de vacina. Isso deveria ser um escândalo público, você não acha? Mas vamos aos detalhes. A vacina que mais está em falta hoje é aquela utilizada contra a varicela, mais conhecida como catapora. Mais da metade dos municípios brasileiros não possuem essa vacina em seu estoque, sendo que seu tempo de reposição é de mais de 3 meses. Já a tão badalada vacina contra a Covid-19, por sua vez, está ausente em 1 entre cada 4 municípios do Brasil, com seu tempo de reposição sendo de 45 dias. Ainda uma falta recorrente de vacinas contra meningite e febre amarela, e também daquela conhecida como tetraviral, que protege contra sarampo, rubéola e cachumba. Além disso, 18% dos municípios também relatam falta de vacinas contra a coqueluche. Não é por acaso, portanto, que o Brasil tem sofrido com um surto dessa doença, que representa um aumento de 2.000% no número de casos em comparação com 2023. Até o fim de novembro de 2024, 16 crianças menores de 1 ano já tinham morrido dessa doença no Brasil. Sim, crianças estão morrendo no Brasil do Lula, por causa de uma doença para a qual já existe vacina. Santa Catarina é o estado com o maior percentual de municípios afetados. 87% dos catarinenses relatam a falta de pelo menos um tipo de vacina. Esses números são no mínimo curiosos. Será que o governo está propositalmente deixando faltar vacinas em um estado que votou majoritariamente no Bolsonaro? Não, eu não seria leviano de afirmar uma coisa dessas. Até porque o Lula não seria tão cruel assim, não é mesmo? É claro que alguém neste momento pode afirmar que a culpa desse problema não é do governo atual. Aliás, o próprio burocrata responsável pelo setor de vacinas no Ministério da Saúde afirmou que parte do problema se deve a erros cometidos por fornecedores. Vai vendo. O fato é que não é impossível imaginar que alguém vai colocar a culpa por esse problema na falta de recursos destinados à saúde. Acontece que esse tipo de afirmação é uma grande balela. Apenas em 2024, o Ministério da Saúde incinerou quase 11 milhões de doses de vacinas, de vários tipos, metade delas utilizadas na prevenção da Covid-19. O motivo? Simples. As vacinas passaram do seu prazo de validade antes que pudessem ser utilizadas para inocular pacientes da rede pública. Somando os 2 anos do mandato de Lula, esse total beira 60 milhões de doses, 22% a mais do que no governo Bolsonaro inteiro. Quer saber o valor em dinheiro desse prejuízo? Lá vai, 1,7 bilhão de reais. Antes mesmo do governo Lula chegar à sua primeira metade. Esse valor, por sinal, só não supera o desperdício do segundo governo Lula. Sim, novamente o pinguço genocida. Mas antes os problemas relacionados à saúde pública no Brasil se restringissem a isso. Infelizmente, contudo, a coisa é muito mais grave. E muito disso se deve à total incompetência da ministra da Saúde escolhida e mantida por Lula, a senhora Nízia Trindade. Basta lembrar dos números da dengue para você entender esse ponto. O Brasil simplesmente passa pelo pior surto de dengue de sua história. De janeiro a outubro de 2024, já haviam sido registrados 6,5 milhões de casos da doença, com mais de 5 mil mortes, 5 vezes mais do que no último ano do mandato de Bolsonaro, apenas a título de comparação. Na verdade, o número de mortos pela dengue em 2024 supera de longe a soma dos mortos nos 7 anos anteriores. E se você quiser ir mais além, também é possível levar em conta a questão das mortes entre os índios da etnia Yanomami. No início do mandato Lula 3.0, o STF chegou a aceitar uma denúncia contra o governo Bolsonaro por suposto genocídio cometido contra esses índios. Contudo, nesse mesmo primeiro ano do mandato Lula, o número de Yanomamis mortos subiu 6% em relação ao período anterior. Certamente, porém, você não se lembra de ninguém ter acusado o Lula de genocídio, não é mesmo?
Fora que a citada ministra da Saúde já esteve às voltas com escândalos, coisa normal em governos petistas, diga-se de passagem. O Tribunal de Contas da União recomendou no final de 2023 que Nízia Trindade fosse obrigada a devolver 11 milhões de reais aos cofres públicos, por causa de um contrato irregular firmado na época em que ela comandava a Fiocruz. Já em maio de 2024, nova história suspeita. Dessa vez, a ministra nomeou para comandar a área de licitações de hospitais no Rio de Janeiro um sujeito envolvido em denúncias de corrupção na época do governo de Wilson Witzel. Como sabemos, esse é o típico padrão petista de qualidade. Agora precisamos encarar a realidade. Se qualquer governo de direita tivesse 10% desses problemas na gestão da saúde pública, a mídia cairia matando dia e noite. Só que com o Lula, a coisa é diferente. As definições de 2 pesos e 2 medidas foram atualizadas com sucesso. Logo se percebe, portanto, que não se trata do que é feito, mas sim de quem faz. Se é a esquerda no poder, então estão liberados corrupção, incompetência e leniência no combate às mazelas sociais. Cabe aqui também um destaque para a suposta oposição política que existe no Brasil, que é mais de fachada do que qualquer outra coisa, com raríssimas exceções. Convenhamos, é fácil demais ser oposição do PT, porque o partidão do Lula dá motivos para críticas honestas todo santo dia. Nisso, a esquerda é muito superior à direita. Para fazer oposição, eles são capazes até mesmo de mentir descaradamente. Já a direita parece fingir que não vê a verdade. Contudo, fazendo uma análise libertária mais centrada e, portanto, menos politizada dessa história, podemos tirar importantes conclusões a partir do caso da escassez de vacinas no Brasil. Se temos por um lado 2/3 dos municípios brasileiros com algum tipo de escassez e temos do outro lado dezenas de milhões de vacinas sendo incineradas, então fica fácil somar 2 com 2. Estamos diante de um evidente quadro de ineficiência estatal. E isso não se restringe apenas ao PT, porque embora esse partido seja sim mais ineficiente do que a média política brasileira, casos semelhantes são documentados em todos os governos. Estamos falando de uma ineficiência crônica, que não depende do político que ocupa a cadeira presidencial, mas que está inerentemente atrelada à máquina estatal. Isso porque o Estado, por definição, é ineficiente. Esses casos concretos servem basicamente para provar um ponto que deve ser percebido de forma a priorística. O maior problema de um órgão como o Ministério da Saúde é sua excessiva centralização. A aquisição de vacinas destinadas ao SUS é feita de forma nacional a partir de um planejamento burocrático centralizado que supostamente faz o mapeamento das demandas locais. Como os números nos mostram, tal mapeamento é completamente ineficiente. Tem vacina demais para determinadas doenças, enquanto faltam doses para outras. É óbvio para qualquer ser pensante que centralizar a saúde de 200 milhões de indivíduos é simplesmente uma loucura. Por outro lado, quanto mais descentralizada fosse a tomada de decisões, mais eficiente ela poderia ser. Afinal de contas, os municípios conhecem melhor suas próprias demandas que os burocratas de Brasília. Os recursos seriam mais bem utilizados nos próprios municípios, ao invés de estar à disposição de licitações realizadas em âmbito nacional, que exigem um complexo sistema de logística e distribuição. Isso é óbvio, mas o fato é que o Estado brasileiro é megalomaníaco mesmo. Ainda assim, a descentralização não garantiria o máximo de eficiência, porque isso só poderia ser obtido num livre mercado. Ou seja, a chamada saúde pública, que não passa de um pretexto estatal para realizar licitação, é desde o princípio ineficiente. Só a saúde privada, movida pelos incentivos corretos, é que seria capaz de realmente atender às demandas dos pacientes, gastando o mínimo de recursos para isso. Em outras palavras, fazendo o exato oposto do que o Estado faz. Na prática, podemos dizer que o modelo estatal é tão ruim e ineficiente que parece que foi propositalmente concebido assim para não funcionar mesmo. De qualquer forma, a análise libertária desse ponto não afasta a responsabilidade do governo Lula pelos péssimos números apresentados. Se falta tanta vacina no Brasil, se tantas doses tiveram que ser incineradas por estar vencidas, se temos recordes de mortes entre Yanomamis e se enfrentamos a pior crise de dengue de nossa história, a culpa é sim do pinguço e de sua gente. E se o Brasil fosse um país sério, essa gangue seria julgada pelos crimes cometidos. Porém, o Brasil é qualquer coisa menos um país sério. Por aqui só há críticas, investigações e oposição se os erros ou supostos erros forem cometidos pela direita. A esquerda, meu amigo, essa pode tudo, impunemente. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!